Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos para o nosso vídeo do PGM, onde nós estaremos tratando sobre o tema da oração de Jabes, cujo texto está em 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 9 ao verso 10. E este sermão foi pregado pela manhã do domingo passado, e nós gostaríamos de poder usá-lo, repensá-lo, refletir no mesmo, nos nossos PGMs, que eu acho que é uma boa palavra para ser pensada, refletida, e apreendida. Vamos lá? Então, o nosso desejo é falar sobre a oração de Jabes, é uma oração que Jabes faz, e de maneira pronta parece ser respondida. Diz assim o texto: havia um homem chamado Jabes, mais respeitado de qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: como seria bom que me abençoasses e expandisse os meus territórios. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e de toda a aflição. Eu gosto de olhar nessa oração de Jabes e ele faz pelo menos 4 pedidos, Primeiro ele pede: Senhor, que me abençoe. Senhor, que possa expandir os meus territórios, ou seja, que me dê terras. Terceiro, ele fala sobre aflição. E é um pedido que ele faz de livrar das aflições, ou seja, livrar do sofrimento. E terceiro, ele pede: livra-me de todo mal. Se nós olharmos para esta oração, baseado na teologia da prosperidade, nós vamos entender que esta é um modelo único de oração a ser feita por todos nós. E que se fizermos esta oração, Deus vai atender, Essa oração de Jabes, ela virou livro, virou texto de especulação para muitas pessoas e de frustração para muitas outras, porque dentro dessa teologia da prosperidade, se você ora pedindo a bênção, terras, pedindo livramento, e Deus não responde no momento, é porque você não orou com fé. Mas eu gostaria de repensar a maneira de ler esse texto, de uma perspectiva onde, quando nós olhamos para a oração, e quando Jabes pede: Senhor, me abençoes, quando nós tratamos desse assunto de ser abençoado ou bênção de Deus, dentro do contexto da palavra de Deus na sua totalidade, nós vamos entender que pedir bênção está muito relacionado à ideia de servir a Deus. Quando a gente olha para Abraão, por exemplo, Deus aparece, ele fala assim: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar. E abençoarei você, farei teu nome grande, o que te abençoares eu vou abençoar, o que te amaldiçoar eu vou te abençoar, e em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. Ou seja, Deus está abençoando ele, mas à medida que transmite a ideia da bênção, faz um chamamento para servir a Deus. Isaías, quando está orando ao Senhor, o Senhor aparece para ele no capítulo 6, e o Senhor se revela a ele como Deus Todo-Poderoso, e Deus perdoa os pecados dele, e Deus faz um chamamento para ele, e para ser bênção dentro dos projetos de reino de Deus. Qual é a resposta dele? Eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor dá logo uma direção para ele a nível daquilo que ele tem que fazer. Ora, servir é a atitude que indica a bênção de Deus sobre as nossas vidas.
Então, quando Jabes pede, Senhor, me abençoe, ele está pedindo, Senhor, me permita servir ao Senhor, me permita dedicar a minha vida em adoração ao Senhor, porque para isso nós fomos criados, ok? Então, abençoar para Jabes, na minha perspectiva, está muito relacionada à ideia de servir a Deus. A segunda coisa que a gente percebe na oração, o Senhor, o segundo pedido, dá-me terras, ou seja, segundo a versão NVT, expanda meus territórios, ou seja, dá-me mais terras. A ideia de terra para um rei é sinal de poder, mas para um morador, para alguém do povo, quando pede terra, pede para trabalho. Então o que Jabes está pedindo, Senhor, eu quero terra para plantar, para produzir. E produzindo, a gente não só traz sobre nós as bênçãos do Senhor, mas abençoa também as pessoas que estão ao nosso derredor. Plantar, trabalhar. Esse é o pedido de Jabes para Deus. Senhor, eu quero trabalho. Eu quero poder fazer alguma coisa, eu quero poder realizar algo. Trabalho é o que Jabes pede. Bom, e o terceiro pedido dele tem a ver com a aflição dele, né? O texto diz que assim, que a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque, dizendo ela, eu dei à luz com muita dor. Então Jabes, ele tinha, o nome dele era... Quando se dizia Jabes, dizia assim, aquele que gerou dor, aquele que gera dor, aquele que produz dor, e ele cresce com esse estigma de alguém que só gerou dor na vida das pessoas, e isso, para uma pessoa que acredita em Deus, isso é perturbador. Há uma aflição, diz ele, há uma angústia dentro dele, há uma dor dentro dele. Primeiro que ele gerou na pessoa que ele mais amava sobre a face da terra, que era sua mãe. E diz alguns comentaristas que a mãe dele morreu por causa disso. Então percebe a dor que deveria haver no coração deste homem durante toda a sua existência, né? No sentido de pedir a Deus, de chegar a Deus e falar, Senhor, me livre dessa aflição. E o quarto pedido dele é, Senhor, me livre de todo mal. E nós já ouvimos esta oração, né? Os discípulos de Jesus pedem para ele, para que Jesus os ensine a orar. E Jesus faz a oração do Pai Nosso, que no final diz que afasta-nos da tentação e livra-nos do mal. Que mal é este, né? Pode ser o maligno, é verdade, pode ser o maligno, né? Porque esse mundo jaz no maligno. Mas também há um mal dentro da gente, que às vezes a gente não se percebe disso. Nós somos pessoas que trazemos dentro do nosso coração muitas coisas boas, é verdade, mas quando somos feridos, quando somos, né, afrontados por alguém, necessariamente gera-se dentro de nós um sentimento de maldade, de desejar até a morte do outro, de desejar o fracasso do outro, de desejar que Deus ponha a mão no outro e o amaldiçoe, né? Coisas assim. Então existe um quê de maldade dentro do ser humano e muitas vezes eu acho que é nisso que nós precisamos orar. Precisamos orar, é verdade, para que Deus nos afaste do mal de Satanás, das nossas vidas, porque ele gera muito problema, mas precisamos orar para, Senhor, tire de dentro de nós uma maldade intrínseca lá dentro que precisa ser removida, porque às vezes a gente sente ódio das pessoas, nós sentimos desejos, né, de que pessoas sejam amaldiçoadas, enfim. Então eu fico pensando nessa oração a partir dessa perspectiva de que Deus responde, é verdade, para ele. Quando o tempo nos diz, parece, né, à medida que vai lendo, que Deus já respondeu para ele, mas não sei se é bem assim. Não acontece com a gente normalmente. A gente busca diante de Deus e Deus, dentro de um processo de tratamento, vai respondendo as suas orações, as nossas orações, no tempo dele, para a glória dele, ok? Então a oração de Jabes é isso, não é essa oração que orou, deu certo, e se não orou é porque você não tem fé. Não, é uma oração que está muito ligada à resposta de Deus, também aquilo que nós pedimos. Veja bem, ele não pede nada que não ser servir.
ele pede terra para trabalhar, ele pede terra, ele pede para que Deus livre ele de uma aflição, de uma culpa né, que ele carrega a vida inteira, e ele pede a Deus para que livre do mal, seja ele Satanás ou seja o mal, né, dentro do próprio coração. Então percebe, e Deus responde, queridos, e eu quero dizer para você assim, que quando nós colocamos a nossa vida e as nossas orações, elas estão pertinentes com a vontade de Deus, buscando o de melhor de Deus para nossas vidas, com certeza o Senhor vai responder. E que Deus abençoe você, meu querido líder, abençoe os seus liderados e tenha um PGM abençoado. Quero reforçar a todos os líderes que durante o seu PGM fortaleça a ideia da presença deles, de todos os liderados, nosso culto de domingo, pela manhã e à noite. Que não haja escolha de culto, né? Mas que haja presença nos cultos, no sentido de que as pessoas elas possam trazer também os seus visitantes, seus familiares, porque será uma conferência voltada para a família, ok? Que Deus abençoe a todos, um abraço a todos, em nome de Jesus.